Então, bem pessoal, bom dia novamente. A gente parou na última aula, a gente viu todos esses conceitos aqui. A gente viu quais as principais características do diagrama de transformação, que tem relação direta com relação ao tipo de material, intensidade de esforço. A gente viu também que ele determina a relação constitutiva do material, ou seja, se o material vai ser elástico, plástico, se ele vai ter características dúcteis ou frágeis, certo? A relação é medida através de ensaios de tração ou compressão, que foi o exemplo até que eu citei quando a gente fez a visita lá na FAP, o ano passado, certo? Então a gente tem o que é a classificação de materiais dúcteis, frágeis, como se comporta, alguns exemplos de materiais que são dúcteis e frágeis também, certo? Tem o comportamento do diagrama. Para o material dúctil com patamar de escoamento, que tem diferença, que é quando esse material está na região elástica, ou seja, nesse ponto aqui, a gente consegue a deformação retornar ao ponto inicial. Ou seja, a gente consegue fazer com que a tensão que está sendo aplicada no corpo, ele se regenere, digamos assim, sem sofrer nenhuma alteração quanto às suas características físicas. Então, é por isso que a gente chama de região elástica. Basicamente, se a gente pegar um elástico com liga de amarrar dinheiro ou qualquer tipo de material dessas propriedades, a gente consegue aplicar determinada tensão a ela e após liberar essa tensão, ele volta para o seu estado natural, que é justamente esse primeira parte do nosso gráfico aqui, a nossa região elástica. Depois da região elástica a gente tem comportamento plástico. Então a gente diz que os materiais se comportam de duas maneiras, ou eles vão ser elásticos ou eles vão ser plásticos. Quando eles chegam num patamar plástico, eles não conseguem mais retornar suas características naturais, ou seja, se o material, o aço, ferro, que geralmente são materiais que têm essa ductilidade, que eles se deformam antes de se romper, quando chegam no estado plástico, eles não conseguem mais voltar ao seu estado natural, certo? Então, foi basicamente isso que a gente viu, analisou os outros gráficos, quando eles são dúcteis, porém não tem patamar de escoamento, quando eles são frágeis, vocês podem perceber que a partir do momento da aplicação de tensão, ele não passa do estado plástico para elástico, ele vai diretamente para o rompimento, certo? E a gente iniciou as fórmulas, que é as questões que a gente vai resolver agora, ok? A gente tem aqui a lei de Hooke, que é aquela mesma lei de conservação do módulo que é a conservação de energia, certo? Que eu acredito que vocês estão vendo em física como sendo menos Kx, onde K é a constante da mola e X é a variação no espaço, certo? Ou seja, um determinado deslocamento. A gente usa esse mesmo princípio para deduzir as equações. A gente não vai fazer isso aqui na aula de hoje, deduzir, a gente vai pegar as equações prontas e aplicar, certo? Então, ó, a gente tem as nossas fórmulas aqui e tem nossa primeira questão para resolver, ok? Eu coloquei aqui para a gente montar as equações e ficar direitinho, porque lá no Paint às vezes eu não consigo desenhar essas letras gregas, ok? Deixa eu ver aqui se qualquer dúvida vocês podem falar, quem tiver o Joel, que eu ouvi a voz já, ou quem tiver com o microfone, pode falar no microfone para mim parar e voltar para cá, certo? Então aqui é o seguinte, ó. O primeiro exemplo aqui vem dizer que uma barra prismática de seção transversal circular, esse símbolo φ significa diâmetro, ou seja, sempre que eu ver esse símbolo φ, eu estou dizendo que é o diâmetro da barra. É de 25 milímetros. E de comprimento L de 800 milímetros, ou seja, o comprimento total da barra vai ser de 800 milímetros, ou seja, 800 milímetros, se a gente for fazer a conversão, digamos assim, a cada centímetro tem 10 milímetros, se a gente for fazer essa proporção, a gente fica com uma barra de comprimento de 80 centímetros, certo? Mas por enquanto a gente não vai fazer essas conversões, porque todas as medidas é interessante que a gente tenha elas em uma única unidade, certo? Se a gente estiver trabalhando com milímetros, deixar tudo em milímetros. Se a gente estiver trabalhando com metro, deixar tudo em metro. Porque, como vocês vão ver aqui ao longo da resolução, a gente vai encontrar uma deformação. E essa certa tensão, digamos assim, essa deformação, ela vai depender das medidas de unidades que se encontrem aqui, ok? Então,
Nesse caso aqui, como a gente já está trabalhando tudo em milímetro, a gente não precisa fazer nenhuma conversão, certo? O diâmetro da barra está em milímetro, o comprimento dela também está em milímetro. Falando no enunciado aqui, ó, que fica solicitada uma força axial de tração, ou seja, está comprimindo essa barra, certo? Ou, perdão, digamos assim que as setinhas estão indo para fora do, da nossa barra. Seria como se uma pessoa estivesse segurando um lado e outra pessoa estivesse segurando do outro a nossa barra. E cada uma das duas pessoas puxassem essa barra, certo? Então ela está sendo tracionada, não está sendo comprimida. E essa força de tração é de 30 mil newtons. Outro dado importante é que a gente vai usar a força em newton, não mais em kilonewton. Se a gente fosse transformar para kilonewton, a gente teria aqui 30 kilonewtons, certo? Mas como a gente vai usar a medida em newtons, então a gente vai ter 30 mil newtons. O que é que ele pede? Calcule a tensão normal e a deformação linear específica, sabendo que o alongamento da barra é de 2 milímetros, certo? Então ele pede duas coisas. Ele pede a tensão normal e ele pede a deformação linear específica. Que essa deformação linear específica, pessoal, é essa fórmula aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco mais o zoom. Tá dando para vocês verem direitinho aí? Deixa eu ver. Vocês conseguem visualizar lá a imagem das fórmulas direitinho? Eu vou passar para vocês. Certo, então, ó, deformação linear específica, essa equação. A gente tem aqui essa vindo de trás para frente, digamos assim. Essa equação é a relação entre tensão, deformação e módulo de Young. A gente vai precisar utilizar ela. Aqui a gente tem a nossa deformação. A medida de unidade da deformação é adimensional, porque a gente tem aqui nossa variação do comprimento, que é o nosso ΔL, que ele é dado em milímetros nesse exemplo, e o comprimento L também em milímetros. Então, quando a gente divide milímetros por milímetros, a gente fica com unidade adimensional, certo? Não tem medida de unidade, a deformação. E a nossa tensão, que é uma coisa que a gente já viu lá em mecânica dos solos, é força sobre área, ok? Que geralmente isso aqui a gente vai trabalhar com MPa, certo? Que é Newton por milímetro ao quadrado. Mas a gente, por enquanto, não precisa fazer essas conversões de Newton por milímetro quadrado para MPa, o gigapascal, enfim. Vocês podem deixar a medida de unidade em força por área, certo? Então, qual é o primeiro ponto que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai precisar achar tanto essa deformação quanto a tensão. Então, vamos iniciar pela tensão, que é mais tranquilo. Para calcular a tensão, a gente tem aqui que a tensão ela vai ser força sobre área, certo? Então, ó, na tensão, como é força sobre área, a gente já tem a força, que é 30 mil, certo? Já dá no enunciado da questão. Vou colocar um pontinho para ficar mais fácil. A gente tem a nossa força, que é 30 mil newtons, e a gente precisa de calcular nossa área, ok? Mas a gente não tem nossa área explícita nos dados da questão. Porém, a gente sabe que é uma barra circular, na maioria das vezes vão ser barras circulares, certo? E o diâmetro da barra a gente tem. Se a gente sabe qual a forma geométrica da nossa barra e qual a medida de quanto ela vale a sua dimensão, digamos assim, tem como calcular a área dessa barra, certo? Então, ó, aqui eu vou dar um espaço um pouquinho para a gente fazer o cálculo da área. A área, pessoal, a gente vai seguir. Vocês têm duas equações, digamos assim, que vocês podem calcular a área, ok? A área tanto pode ser aquela equação que vocês já conhecem de π vezes r ao quadrado, certo? Deixa eu ver se eu acho o π aqui para ficar organizado. Vocês têm π vezes o raio ao quadrado. Vocês têm essa resolução que vocês podem fazer. Como também
É a mesma maneira de achar a área de uma circunferência através do diâmetro. E aí fica a critério de vocês escolher qual fórmula vão utilizar. A área através do diâmetro, pessoal, vai ser π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4, certo? Eu vou colocar aqui d ao quadrado sobre 4. Vocês vão ver que essas duas equações vão dar os mesmos resultados, certo? Que todas as duas estão se tratando de área de uma determinada circunferência, ok? Então, como a gente tem um diâmetro, a gente poderia dividir por 2, achar o raio e substituir na primeira. Mas como a gente já tem um diâmetro, então a gente vai calcular direto para ficar mais fácil, ok? Então a gente vai fazer a nossa resolução através dessa equação aqui. Então vamos ficar com π vezes d ao quadrado sobre 4, que é o nosso diâmetro, vai ser em milímetros 25, ok? Então, se é em milímetros, a gente vai sair com a área em milímetros quadrados, certo? Então, quanto é que dá aqui, pessoal, esse cálculo dessa área aqui? π vezes 25 ao quadrado dividido por 4. Vou pegar minha calculadora. Tá lá fora. Alguém tá com a calculadora aí? Eu vou pegar a minha aqui. Certo. Eu vou colocar esse valor. Qual coisa a outra pessoa confere? Só pra gente. Que eu tô sem minha calculadora aqui agora, mas eu pego já. Repete aí, por favor, Bárbara, quanto deu? 400,87, certo? Aqui vão dar muitas casas decimais. Vocês podem usar, pelo menos para como eu fui desenvolver a prova de vocês, eu usei todas as casas, porque obviamente estava usando a calculadora. Mas quanto mais casas vocês puderem utilizar, melhor vai ser a precisão de vocês, certo? Então, só conferindo esse valor, não sei se alguém mais conferiu, dá justamente esse valor, 490,8738521. Então, vamos trabalhar por enquanto com duas casas, dá pra gente ir se virando aqui, certo? Com essas duas por enquanto. Então, a gente coloca aqui milímetros quadrados, que esse valor do diâmetro a gente entrou em milímetros, então a área vai ser em milímetros quadrados, ok? A partir da área, a gente consegue desenvolver a equação da tensão. Força sobre área. Força a gente já tem, a área a gente acabou de descobrir. Então, a nossa área, eu vou colocar aqui 490,87 milímetros quadrados. Vou colocar as medidas de unidade aqui, certo? Então, a gente vai ter a tensão. Quanto é que vale essa tensão, pessoal? Alguém pode fazer, por favor? 30.000 dividido por 490,87. Vou fazer aqui também. 30.000 dividido por 490,87. O meu deu 61,115977775. Alguém encontrou outro valor diferente ou é isso mesmo? 61,1159. Foi isso? Deu a mesma coisa? Então vou continuar aqui. Então, 61, vou trabalhar com duas casas novamente, mas lembrando que sempre, quanto mais casas vocês utilizarem, melhor vai ser a precisão da resposta de vocês, certo? Então, deixa eu só colocar aqui para ficar organizado. Newton por milímetro quadrado, ok? Então, aqui é a tensão de vocês. Vocês já acharam essa tensão. Vou colocar até aqui de outra cor.
Vocês acharam essa tensão aqui. O próximo passo, esse aqui vocês já encontraram. Calcule a tensão normal. Primeira parte da questão vocês já concluíram, certo? Qual a segunda parte? A deformação linear. Deformação linear, esse símbolozinho grego, que significa deformação para a gente, certo? O que é que a gente precisa? Da força, beleza, a gente já tem 30 mil. A gente precisa do comprimento L, a gente já tem, a nossa barra L é 800 milímetros. A gente precisa de E, opa, o nosso valor de E a gente ainda não tem, a gente precisa descobrir quem é esse valor de E. E a gente precisa da área, a área a gente acabou de descobrir aqui, certo? Então, o que é que a gente vai precisar fazer? Encontrar o valor de E, beleza? Mas para encontrar o valor de E, eu preciso de dois valores, da tensão, acabei de descobrir aqui minha tensão, e da deformação. Porém, a deformação eu não tenho. Então, tem como eu descobrir a deformação, porque eu tenho a variação de comprimento e eu tenho um comprimento inicial. Que a variação de comprimento é justamente isso aqui, ó. Sabendo que o alongamento da barra, quando falo em alongamento, vai ser deformação, ou ΔL, certo? É 2 milímetros. Então, eu tenho a deformação da barra, 2 milímetros, e eu tenho um comprimento da barra inicial, 800 milímetros, certo? Então, a partir dessa equação, eu encontro a minha deformação. Todo mundo entendeu por que eu vou usar essa equação? Não? Porque, ó, o objetivo final é achar essa quarta fórmula aqui, certo? Eu vou olhar os fatores, digamos assim, que eu preciso encontrar essa deformação linear específica, que é essa deformação aqui. Eu preciso da força, eu já tenho 30 mil. Preciso do comprimento, também já tenho 800. Preciso da área, acabei de calcular aqui, 490. E preciso do valor de E. Porém, como é que eu descubro E? Descubro E através dessa equação. Certo, Joel? Vai ser o quê? Tensão eu já tenho, igual a E vezes deformação. Porém, para achar o E eu preciso da deformação, que eu também não tenho. Então, nesse caso aqui a gente tem três variáveis, a gente precisa no mínimo duas para encontrar a terceira. E essa segunda variável, que é a deformação, a gente tem uma forma específica para calcular ela, que é ΔL sobre L. Então, como eu tenho o valor de ΔL, que é o alongamento, sempre que estiver falando alongamento, ΔL, tem algumas questões que eu vou estar bem explícito. ΔL é igual a 2, por exemplo. Mas quando vem falando do alongamento, que é 2, então a gente já sabe que é o ΔL, certo? Então, ΔL vai ser 2 e o L vai ser 800. Então, tem como eu descobrir quem é a minha deformação, ok? Aplicando essa equação aqui, ó. ΔL, que é a medida que eu acabei de informar a vocês, é 2 milímetros, tem no enunciado da questão, ok? E o comprimento L vai ser o comprimento da nossa barra. Percebam que também está em milímetros, ok? Então aqui, quando a gente realizar essa divisão, a gente vai encontrar um valor adimensional, ou seja, sem medida de unidade, porque eu vou dividir milímetro por milímetro e vou ficar sem medida de unidade. Vai dar um valor bem pequeno. O meu deu 2,5 vezes 10 a menos 3, mas eu vou deixar o número longo, digamos assim, para a gente ver que é um número bem pequeno. Tem mais alguém fez essa divisão aqui para saber quanto é que dá? Joel, Bárbara, Antônio, alguém fez essa divisão? 2 dividido por 800. Certo, então, ó, vou voltar para lá, certo? Eu poderia colocar 2,5 vezes 10 a menos 3, mas vou colocar o número inteiro aqui, vai ficar 0,0025, ok? Sem medida de unidade. Então, essa é a nossa deformação. O que é que quer dizer? Basicamente é uma proporcionalidade, ou seja, eu deformei 2 milímetros em uma barra que tinha 800 milímetros. Então, eu deformei essa proporção aqui, ok? A partir dessa proporção aqui, tem como a gente achar o nosso valor de E. Então, a gente vai utilizar essa terceira equação, ok? Nessa equação aqui, a gente vai usar tensão e deformação. Tensão
eu achei, deformação também calculei. Então tenho tudo que eu preciso para essa terceira equação, certo? Tensão vai ser igual ao módulo de Young, que é esse módulo de elasticidade, esse E maiúsculo, vezes epsilon, que esse epsilon é a nossa deformação, ok? Deixa eu dar mais um enter aqui para ficar organizado. Então, ó, a minha tensão, quanto vale? 61,11, ok? O meu E, eu não sei, eu quero descobrir, e a minha deformação 0,0025. Quando eu faço esse arranjo, obviamente está multiplicando o 0,0025, eu vou passar dividindo 61, ok? Então eu vou encontrar aqui que o valor de E vai ser igual a... deixa eu colocar aqui a fração para ficar bem destrinchado. Ser igual a 61,11 dividido por 0,0025, ok? Essa deformação de E vai dar quanto? Alguém já calculou aí? Certo, 24.444. Ok, não se espantem, pessoal. Geralmente os números, principalmente da deformação, são grandes mesmo, certo? Então, esse valor aparentemente está correto. Mas eu calculei aqui também está certo, ó, esse valor que você falou. Vou colocar só um ponto para identificar, 24.444. Ok? Nessa deformação. Essa deformação, pessoal, vai ser... Aqui eu não coloquei as medidas de unidade, mas é um valor que é Newton por milímetro quadrado dividido por um valor adimensional, ou seja, eu tenho a tensão que é Newton por milímetro dividido por um valor que não tem medida de unidade. Então, a medida de unidade desse valor vai ser também em Newton por milímetro, ok? Vai ser em MPa, digamos assim, certo? Mas a gente não vai converter por enquanto em MPa, vamos deixar com essas medidas para não ficar confuso para vocês. Então fica esse valor aqui, ó, 24.444 newton por milímetro quadrado, ok? A gente vai para a nossa última equação, que é realmente o que ele pergunta, que é a deformação linear específica. A força a gente já tem, 30.000. O comprimento a gente já tem 800. O E, que é o módulo de Young, a gente acabou de descobrir, e a área a gente já descobriu aqui em cima, 490,87, ok? Então a gente tem tudo que precisa para encontrar a deformação específica, deformação linear específica. Então, oi, vou tirar o print, viu? Eu só terminar essa resolução, vou fazer as duas, eu mando as duas questões já lá, certo? Aqui, ó, vamos fazer a substituição aqui, ó. É a força, que é a minha força, pessoal. Minha força é 30.000 newtons. Vou colocar todas as medidas para vocês verem como é que vai ficar essa questão de medida de unidade, ok? Vai estar multiplicando o nosso comprimento, que é 800 milímetros, ok? O nosso E vai ser newton por milímetro quadrado, 24.444. 24.440. Aqui não é vírgula, viu? É um ponto. 24.444. Deixa eu colocar aqui a medidazinha dele, para ficar bem organizado. Newton por milímetro quadrado. Ok? E nossa área, pessoal, que a gente calculou lá em cima, 490,87 milímetros quadrados. Certo? 490,87. 87 milímetros quadrados. Aqui, pessoal, na minha calculadora eu consigo jogar todos esses valores de uma vez, sem problema. Mas se
o ideal é que vocês façam essa conta separada. 30.000 vezes 800 vai dar um número bem gigante. E aqui embaixo, 24.444 vezes 490 vai dar outro número bem elevado. Certo? Então, para evitar de vocês se confundirem, pode fazer por partes, digamos assim, essa resolução, certo? Eu também vou fazer por partes para ficar mais viável para vocês. Percebam que eu estou entrando aqui com a minha tensão, porque o módulo de Young também é uma determinada tensão, porque está em Newton por milímetro quadrado, a nossa força em Newton, nosso comprimento em milímetro e a área em milímetro quadrado. Então percebam que eu sempre tenho que manter essa uniformidade das medidas de unidade. Eu não posso entrar aqui com a força em kilonewtons, sendo que a minha tensão está em Newton, certo? Eu não posso entrar com meu comprimento L em centímetros, sendo que minha área está em milímetro quadrado. Ou ao contrário, eu não posso entrar com o meu valor de comprimento L em milímetros e calcular a área em centímetros ou em metros quadrados, certo? Preciso sempre deixar essa conformidade das medidas de unidade, ok? Então, fazendo por partes para ficar mais explicado, a gente vai ter na parte do numerador em cima 30.000 vezes 800, certo? 30.000 newtons vezes 800. Vai dar um valor bem gigantinho aqui, não sei nem como é que escreve esse valor, mas vai dar 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então vai ser 24 milhões, certo? 3, 4, 5, 6. 24 milhões. Qual medida? Newton vezes milímetro. Então vai ficar Newton por milímetro. Vocês não precisam, na hora da resolução, fazer esse detalhamento em medidas de unidade. Eu só quero que vocês façam a medida de unidade na resposta, ok? Mas como a explicação vai ficar gravada para vocês assistirem depois, eu estou fazendo detalhado assim. Mas na hora da resolução não precisa... Perdão, aqui não é dividido, é multiplicado. Mas como na resolução, eu vou fazer bem detalhado aqui, certo? Então, está multiplicando, tinha feito errado naquela hora, está multiplicando Newton vezes milímetro, certo? Fica essa resposta aqui. Na parte de baixo, pessoal, a gente vai ter 24.444 vezes 490,87. E a gente vai encontrar outro valor gigante aqui. Vão ser 11 milhões, certo? 11.998.826,28. O que? Eu tenho, Newton por milímetro quadrado, que multiplica milímetro quadrado. Então aqui automaticamente eu cancelo, digamos assim, milímetro quadrado com milímetro quadrado. E essa resposta vai sair somente em newtons, ok? Deu para entender? Pode perguntar, Barra. Como assim? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, na minha tá dando 11 milhões. Eu coloquei 24.444, certo? É porque o ponto eu deixei aqui só para ilustrar, mas isso aqui não é 24. Provavelmente deve ter dado 11 mil se tu tiver colocado 24,444. Deve ter acontecido isso. Aqui na verdade é 24.444. Entendeu? Deve ter sido por isso que... Viu? Eu estou colocando esses pontos aqui, como os números são muito grandes, eu estou colocando esse ponto só para identificar o que é milhar, o que é milhão, viu? Mas isso aqui não é vírgula. Quando é vírgula, coloca a vírgulazinha aqui do lado. Viu? Então, no caso, 24.444 vezes 490,87 vai ficar 11.998.826,28. Com relação à medida de unidade, a gente tem Newton dividido por milímetro quadrado, vezes uma medida que é em milímetros quadrados. Então, a gente cancela, digamos assim, milímetro quadrado com milímetro quadrado e sobra a medida de unidade em Newton. Certo? Fazendo o último passo aqui da questão, que é essa divisão, a gente tem aqui, Newton vezes milímetro quadrado dividido por Newton. Então, Newton já vai cancelar e a nossa deformação específica linear vai dar em milímetros.
Por isso que é importante todas essas medidas estarem em conformidade, certo? Então, fazendo aqui, pessoal, 24 milhões, 24 e 6 zeros, dividido por 11.998.826,28, eu vou encontrar o valor de 2, se alguém achar outro valor diferente, pode falar para mim verificar, certo? 2,00019,5 milímetros, que é quando eu cancelo essa unidade de Newton, cancelo com Newton, fica só milímetros, certo? O que é que vocês podem fazer? Isso aqui, pessoal, é uma pressão muito grande. A gente tem 3 zeros depois da vírgula. Então aqui eu posso considerar que a deformação vai ser 2 milímetros, ok? Eu posso fazer esse arredondamento, até porque a primeira casa, o primeiro número que vai aparecer vai ser depois da terceira casa decimal, certo? Então eu posso considerar que a deformação linear específica vai ser de 2 milímetros, ok? É só substituição de equação, pessoal, é só substituição de fórmula. Não tem o que a gente verificar. O que a gente precisa fazer, obviamente, é interpretar o que a questão está nos fornecendo e o que a gente vai precisar aplicar, ok? Ficou alguma dúvida com relação à resolução desse exercício? É só substituir fórmula. O que é que vocês, na maioria dos casos, eu vou dar uma dica a vocês. Ele não vai dar área. Na maioria dos casos, ele vai dar somente ou o diâmetro ou o raio. Se for o raio, ele vai dizer é uma barra circular com raio de tanto, ou diâmetro de tanto, certo? Se ele dá o diâmetro, vocês fazem do jeito que eu fiz. Coloca na fórmula direto. Quem gostar, quem preferir de fazer por πr ao quadrado, também pode dividir por 2. Agora um detalhe é que se não tiver milímetros essa medida, que às vezes não está, vocês precisam converter para deixar tudo em milímetros, certo? Que é mais fácil de trabalhar em newton e em milímetro. Aí vocês encontram essa tensão em MPa, eu não substituí, mas fica em MPa, e essas outras medidas todas já saem para o resultado final ficar em milímetros, ok? Então é basicamente substituição de fórmula, certo? Não tem muito que a gente interpretar. É quase uma mecânica dos solos. Quando a gente vai fazer a interpretação, a gente tem as equações, tem os valores, e a gente substitui e encontra o que a gente está pedindo na questão, ok? Então aqui, ó, vamos fazer o exemplo 2. Eu vou repetir as equações aqui, que a gente também vai usar. No exemplo 2, a gente tem o seguinte, ó, vou copiar para lá. A gente tem aqui o seguinte, ó. Uma barra prismática de aço com seção transversal circular de 6 metros de comprimento está solicitado por uma força axial de tração F de 104 newtons. Sabendo que o alongamento da barra é 2,5 milímetros e que ele já deu o valor de aqui, ó, 205 gigapascal, calcule o diâmetro da barra e a letra B a tensão normal, certo? Então, ó, quais os primeiros passos, as primeiras dicas que eu dou a vocês na resolução dessa questão? Oi? Pois não. Ah, o Wesley falou, né? Certo, obrigado, Pedro. Vou voltar aqui. Atenção, Wesley e os demais que porventura não vieram entender, é a mesma tensão, aquela lá que a gente usou em mecânica do solo, certo? Não difere nada. Como é que é a fórmula da tensão? Não se preocupe, vocês vão ter essas fórmulas, até porque vocês vão ter, na verdade, todo o material para consultar. Vocês já têm esse material lá no Google Classroom. Na avaliação, obviamente, vocês vão poder usar essas fórmulas, vão aplicar essas equações. O que é que diz a fórmula da tensão? Tensão é uma força sobre uma área, certo? O que é que isso significa dizer? Quando eu tenho um determinado corpo de prova,
Não sei se eu tenho imagem aqui no slide. Não, não vou ter. Mas quando eu tenho um determinado corpo de prova, que ele vai ser demandado uma certa tensão, eu preciso entender que quanto maior for a área, menor vai ser a dissipação da força, certo? Porque se eu tenho força, é um exemplo que eu usei nas outras salas, eu acho que vai dar para entender melhor. Essa relação de tensão é a força sobre área. Se vocês recebem um pisão, por exemplo, no pé de Marcos Miguel, com sapato lá 43 de jogador de basquete, ok? Vocês recebem um pisão de Marcos Miguel no pé. Vai doer? Vai. Vai ser uma dor um pouco considerável, certo? Mas pronto, 45. Aumenta um pouco mais a dor, certo? Porém, se vocês recebessem um pisão no mesmo pé de Maria Vitória Moura, com um salto fino, agulha, de mais ou menos 2 milímetros de diâmetro, a dor vai ser maior ou menor? O que é que vocês acham? Vocês acham que a dor vai ser maior ou menor? Vai ser uma dor maior o pisão de Marcos Miguel ou de Vitória Moro com salto fino, mesmo com a pontinha do salto agulha, com a mesma intensidade de força? O que é que vocês acham? Vai ser do salto, né? Porque o salto, a área é bem menor de contato do salto. Então, a força toda do pé de Maria Vitória vai estar concentrada simplesmente no ponto. Então, a dor vai ser bem maior, 5, 10 vezes maior, certo? Do que o pisão de Marcos Miguel, porque a força, mesmo sendo a mesma, vai estar dissipada sobre uma área bem maior, no caso do pé de Marcos Miguel, do que concentrado numa ponta de um salto à agulha, certo? Então, isso é a relação tensão, força sobre área, certo? Estou procurando aqui, mas não estou achando. Basicamente é isso, ó. A área, essa circular aqui do corpo de prova, e eu aplico uma determinada força. Então, se essa área for maior e eu aplicar a mesma força, eu vou ter menos impacto, porque eu vou ter mais área de contato da força com a superfície, certo? Então, a relação tensão é justamente essa, força sobre área. Então, quanto maior for a minha força, maior vai ser a tensão, beleza? Mas quanto maior for a minha área, menor vai ser a tensão. Tensão e área são inversamente proporcionais, certo? Que foi esse exemplo que eu citei do sapato e da ponta do salto à agulha, certo? Então, tensão e área são inversamente proporcionais. Quanto maior a área, menor a tensão. E quanto maior a força, maior a tensão. Ok? Deu para entender, Wesley? Não sei se ficou claro. Certo? Tinha feito alguma pergunta, Maria Vitória, que disse que ninguém respondeu? Foi alguma coisa que eu não vi? Pois então vamos continuar aqui, certo? Mais alguém tem alguma dúvida? É bem tranquilo. Quer dizer, eu acho que é bem tranquilo esse assunto, certo? Então, ó, vamos lá, dar continuidade. A gente tem agora a primeira dica que eu dou a vocês para a resolução dessa atividade aqui é prestar atenção nas medidas de unidade, ok? A gente tem aqui, ó, um barra prismática de aço. Ele não deu o diâmetro, até porque ele pede na letra A quanto é que vale o diâmetro da barra, ok? E ele deu a seção ele disse que é de seção transversal circular, isso é importante para a gente determinar. E ele disse que tem 6 metros. O que seria esses 6 metros de comprimento? Na questão anterior, é lá o nosso valorzinho de L, certo? Percebam que L está em milímetro e aqui está em metro. Então a gente precisa converter esse danado aqui na hora da gente fazer as contas, porque senão a gente vai se atrapalhar, certo? O que seria 6 metros em milímetros? A gente vai fazer essa conversão. Quem souber fazer direto já pode colocar lá, certo? Que 6 metros é 6.000 milímetros. Mas quem não souber, a gente faz uma regrazinha de 3 para encontrar quanto é esse valor. É... Diz... Oi.
Basicamente, seria o seguinte. Deixa eu ver aqui. A gente vai estar a gente vai estar tracionando ou tensionando. Geralmente barras a gente traciona, ou seja, puxa de um lado e de outro, certo? Cadê aqui? Deixa eu ver se essa imagem aqui dá pra. Basicamente vai ser aqui, ó. A gente vai ter. Isso aqui é um corpo de prova que eu vou fixar ele na parte de cima e na parte de baixo. E ele vai estar puxando, ó. Preste atenção no vetor no sentido de força. Vai estar o vetor para baixo e o vetor para cima, ou seja, a força está saindo do meu corpo. Se está saindo, eu estou tracionando ela, eu não estou comprimindo. Inicialmente, esse meu corpo de prova era todo esse cinzazinho aqui do meio. Inicialmente, tinha o mesmo formato, certo? Era todo retangular. Porém, quando eu aplico essa força nesse material, nesse aço, provavelmente, esse meu aço vai ser, a característica dele é que ele é um material dúctil. Se vocês perceberem, ó, materiais dúcteis, eu tenho aqui, ó, o aço, o alumínio, enfim, o ferro, são materiais dúcteis. Como eles são dúcteis, qual a característica dele? Antes dele se romper, ele vai ter um patamar de escoamento, ou seja, ele vai se deformar antes de se romper. Que é justamente isso que acontece. A gente puxa dos dois sentidos, ou seja, traciona esse aço vai diminuir primeiro a sua seção transversal para depois se romper, certo? Basicamente seria isso que acontece no aço, que é o que a gente precisa compreender. Ele é um material dúctil, portanto, ele tem uma certa ductilidade, ou seja, uma certa deformação antes do rompimento, e essa deformação acontece através de tração. Deu para entender, Joel? Certo? Ó, então, vamos voltar para a questão. Ele deu o comprimento em metros, a gente vai já converter para milímetros. Aí diz que a força é 104 newtons, então as medidas de unidade newton tá tranquilo, a gente não precisa converter. Ele diz que o alongamento, o que seria esse alongamento da barra? 2,5 milímetros. É aquele ΔL, certo? Algumas questões ele vai dizer ΔL especificamente é igual a 2,5, mas algumas questões ele diz alongamento da barra, que é esse mesmo caso aqui, ó. Esse meu alongamento aqui, a minha deformação, o meu ΔL, ok? 2,5 milímetros. E o E, que é o módulo de Young, que é aquele valor que a gente calculou anteriormente, está 205 e preste atenção nessa medida, gigapascal, GPa, certo? Newton por milímetro quadrado é megapascal. Quando eu tenho ali gigapascal, eu tenho medida maior, ou seja, eu vou ter ali uma relação. Eu vou explicar a vocês basicamente, na hora de substituir na equação, eu vou falar, mas basicamente, para converter de giga para mega, a gente vai ter que multiplicar por 10 a sexta, ou seja, 205 vezes 10 a sexta. O que seria o 10 a sexta? Seria a mesma coisa de 1 milhão, ok? Então, 205 vezes 10 a sexta vai nos dar 205 milhões. Mas na hora de substituir a gente conversa sobre isso, ok? Então, ó, o primeiro passo que eu vou fazer é converter esse comprimento de 6 metros para milímetros, certo? E quem não souber fazer não é vergonha nenhuma a gente fazer por regra de 3, vocês não são obrigados a decorar fórmula nenhuma. Mas o que é que a gente tem? A gente tem, deixa eu ver se fica mais fácil aqui por essa. A gente tem, pessoal, aqui o seguinte: 1 milímetro. Deixa eu colocar outra fração. 1 milímetro, pessoal, corresponde a quantos metros? A gente vai ver lá que 1 milímetro são 1000 metros, ok? Então, ó, se eu tenho aqui 6 metros, eu vou ter quantos milímetros? Hã? Como é?
Sim, 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 sim. Perdão, perdão. Obrigado, João. Troquei aqui. 1 metro. Obrigado, João. É, eu acabei trocando. Como o próprio nome já diz, é milímetros, 1000 metros, certo? Então, ó, 1 metro corresponde a 1000 milímetros, certo? Eu acabei trocando esses valores aqui. Mas então, ó, eu sei que 1 metro corresponde a 1000 milímetros se eu tenho 6 metros, que é o comprimento da minha barra, que ele fala no enunciado. Quanto eu vou ter em milímetros? Vai ser x vezes 1 igual a x, 6 vezes 1000. Então, eu encontro que o meu x vai ser igual a 6 vezes 1000, ou 6000, certo? 6000 milímetros. Então, quando eu faço essa conversão, sempre de milímetros para metros, a gente multiplica por 1000, certo? Então, perdão, de metros para milímetros, a gente multiplica por 1000, certo? De milímetros para metros, a gente divide por 1000. Então, eu encontrei aqui que o meu comprimento da barra é de 6000 milímetros, ok? Essa informação vai ser importante para a gente mais na frente. Ele pede o nosso diâmetro da barra. Então, o que é que eu preciso encontrar? Eu preciso encontrar uma área. A partir de uma área, eu encontro o diâmetro. O mais difícil nessas questões é essa interpretação que eu estou fazendo aqui com vocês, porque a gente precisa verificar o que a gente tem de dados e o que a gente recebe como pergunta no enunciado, certo? O que é que eu tenho? Eu tenho força, eu tenho comprimento, eu tenho o meu E e eu tenho o meu E aqui, né, 205 gigapascal, e eu tenho minha força, certo? Tem aqui ΔL, eu tenho o F e eu tenho o E, ok? Então, ó, ele pede o diâmetro da barra na letra A. Para eu achar o diâmetro dessas equações todas, eu preciso encontrar a área. Eu tenho duas maneiras de encontrar a área. Eu encontro por aqui, que eu tenho a fórmula da área aqui, nessa deformação linear específica, só que eu tenho muitos valores, talvez fique um pouquinho complicado. E eu tenho como encontrar a minha área através daqui, tensão, força sobre área. Vocês, como são espertos, vão querer o caminho mais rápido e mais fácil. Então, vão procurar achar a área através dessa fórmula aqui, certo? Mas só que tem outro agravante aqui, ó. Tensão é igual força sobre área. Eu tenho a força? Beleza, eu tenho. A área eu quero descobrir. Quem é a tensão? Eu não tenho a tensão. Então, eu preciso encontrar quem é a tensão para achar quem é a área, certo? Então, ó, tem alguma outra fórmula que eu tenha tensão? Tem essa daqui, ó. Tensão vai ser igual módulo de Young vezes deformação. Agora eu vou analisar aqui. Eu tenho a minha deformação? Não diretamente, mas eu tenho como descobrir ela. Por quê? Eu tenho quem é o meu ΔL, 2,5, e eu tenho meu L, que é igual a 6000, que a gente acabou de converter. Eu tenho o meu módulo de Young, o meu E, eu tenho sim meu módulo de Young, 205 gigapascal. Então consigo achar meu epsilon. Se eu tenho meu epsilon, minha deformação, se eu tenho meu módulo de Young, eu acho a tensão. Com a tensão, eu acho a área porque eu tenho a força. A partir da área, eu acho o diâmetro da barra. Beleza? É um pouco confuso no começo, mas vocês vão entender que todas essas fórmulas estão se complementando. Então, sempre a gente tem que encontrar uma em função da outra, certo? Então, para a letra A aqui, o que é que eu vou ter que achar primeiro? Eu vou fazer um passo a passo, digamos assim, do que eu preciso, porém do que eu não tenho, certo? O que é que eu preciso? Eu preciso da área, certo? Eu preciso aqui da minha área. Quando eu vou substituir, eu já tenho a força, 104 newtons, ok? Mas eu não tenho a tensão e não tenho a área, então eu dou uma paradinha por aqui. Como é que eu posso encontrar a minha tensão? A minha tensão eu posso encontrar a partir dessa fórmula, beleza? Então, ó, eu tenho o meu E, que é 204 gigapascal. Como eu disse a você, a gente precisa usar em MPa. Então vai ser 205 vezes 10 a sexta. Deixa eu ver aqui. 205 vezes 10 a sexta.
certo? A minha deformação não tenho, então parei aqui de novo, certo? Eu tenho duas incógnitas. Aqui eu tenho duas incógnitas, tensão e área. Aqui eu tenho tensão e deformação. Sempre quando eu tenho duas incógnitas, eu não consigo achar um resultado, ok? Preciso ter somente uma incógnita. Agora, eu vou verificar outra equação aqui, ó. Eu tenho que a deformação vai ser igual a ΔL sobre L, certo? Então, ó, deformação ΔL sobre L. Eu tenho que meu ΔL? Tenho 2,5 milímetros. Ele fala no enunciado da questão. Quanto a meu comprimento? Eu também tenho. Opa, então aqui eu tenho tudo, certo? Eu tenho meu ΔL, eu tenho meu L. Então eu consigo achar minha deformação. Vamos lá, calcular. Quanto equivale minha deformação? 2,5 dividido por 6.000. Vai dar igual a 4,16 vezes 10 a menos 4. Eu vou deixar esse número comprido, mesmo que seja grandão da gente escrever, para vocês visualizarem que ele é um número bem pequeno, certo? Vai ser 0,000416, beleza? Adimensional. Mas eu poderia colocar 4,16 vezes 10 a menos 4, sem problema. A partir desse valor aqui que eu encontro, ó, que eu vou chamar isso aqui de 1, esse aqui foi o primeiro passo que eu achei. Esse foi o primeiro valor que eu encontrei. Eu vou substituir em 2, então vou vir de baixo para cima, digamos assim. Então vou encontrar meu valor de 2, certo? Que é aqui, ó, vai ser, atenção, vai ser 205 vezes 10 a sexta vezes deformação. Quanto é a minha deformação? 0,000416. Quanto é que dá esse valor, pessoal? Aqui, ó, vai ficar um número muito grande, mas se vocês forem colocar na calculadora, podem escrever 205 e escrever 6 zeros na frente, certo? Vai dar 205 milhões. Certo? Se vocês tiverem dificuldade com relação de potência de base 10. Mas que não tiver, pode colocar 205 vezes 10 a sexta, que é a conversão de gigapascal para megapascal, certo? Vezes... Por que eu deixei o 20 aqui? 0,00046. Eu encontrei o valor, pessoal, de tensão de 85.280. Certo? Como é tensão, a medida é em newtons por milímetro quadrado. Beleza? Então aqui, ó, newtons por milímetro quadrado. Ok? Então encontrei minha tensão. Newtons por milímetro quadrado. Se vocês perceberem uma coisa, ó, o que é que ele pede na letra B? A tensão normal. Então, de certa forma, eu achei a letra B antes da letra A. Certo? Então aqui a tensão eu já descobri, 85.280 newton por milímetro quadrado. Então já achei a resposta da letra B. Agora eu vou fazer a resposta da letra A, que é justamente essa substituição aqui. Tensão eu já tenho, acabei de descobrir. Força vai ser o 104, ok? Aqui. A tensão vai ser igual a 85.280 igual a 104 sobre A. Então, o meu valor de A vai ser só reorganizando essa equação. A área vai ser igual a 104 dividido por 85.280, certo? Então aqui eu trago a área, aqui eu trago a tensão, 85.280.
certo? Então, quanto é que dá a minha área, pessoal? Alguém fez essa conta aqui? Eu fiz, o meu deu 1,21 vezes 10 a menos 3, mas eu vou colocar um número longo, 0,0012, beleza? Essa área aqui, ó, lembrando que essa tensão aqui, eu não coloquei a medida, mas estava em Newton por milímetro quadrado, essa força estava em Newton. Então, quando a gente cancela Newton por Newton, essa área sai em milímetros quadrados. Beleza? Então, ó, encontrei a área, eu encontrei a resposta da questão? Ainda não, porque ele não pede a área, ele pede o diâmetro da barra. Beleza? Mas o que é que eu sei, ó? Eu sei aqui de cima que eu tenho duas maneiras de encontrar a área, através do raio e através do diâmetro, certo? Como ele pede o diâmetro, eu vou substituir direto. Eu sei que a minha área pode ser a mesma coisa de π vezes d ao quadrado sobre 4, ok? Então aqui, através dessa fórmula, eu já tenho a área, π é um valor fixo, eu só fico com a variável de diâmetro, que eu consigo encontrar, certo? Então, substituindo aqui, ó, a gente vai ter... que não fica aqui. Quero que você fique aqui em cima. Enfim, ele não quer ficar, mas não tem nada não, vou deixar ela aqui embaixo mesmo, não quer subir. Então, fica aqui com 0,0012 igual a π vezes d ao quadrado sobre 4. Certo? Como é que ficaria esse arranjo, digamos assim? Eu tenho um d desse lado, tá, o d multiplica π e divide por 4. Então, quando eu passo para o outro lado, 4 passa multiplicando e o π passa dividindo, ok? Só reorganizando essa equação. Então, eu vou ficar aqui... Sumiu. Oxe, foda. Então, eu vou ficar aqui... com... aqui desse lado eu vou ficar somente com o d ao quadrado, certo? E do outro lado eu vou ficar com essa fração aqui. A nossa área vezes 4 dividido por π. Certo? Então, ó, vamos lá, 0,0012 vezes 4 dividido por π. Eu já vou fazer a divisão direto, certo? 0,0012 vezes 4 dividido por π. Eu vou encontrar aqui, pessoal, que d ao quadrado vai ser igual a vai ser igual a 0,0012
15, 27. Vou colocar só até aqui. Eu ainda não achei o diâmetro, porque o D está ao quadrado, então tem que passar para o outro lado como raiz, certo? Então aqui, ó, vou continuar. D ao quadrado. Deixa eu ver aqui. Opa, não dá certo, vou deixar aqui mesmo, vou mexer não. D ao quadrado vai ser a mesma coisa de D. Aqui o quadrado passa como raiz para o outro lado, certo? Então vou ficar com esse valor aqui em raiz. A raiz desse valor aqui, raiz quadrada. Certo? Quando a gente desenvolve essa raiz quadrada, pessoal, a gente vai achar um valor de 0. D vai ser igual a 0,039 milímetros. Certo? Então é só organizando a equação aqui para a gente achar esses valores, certo? A letra B a gente achou aqui antes da letra A. Isso aqui eu vou até colocar como letra B. Então é basicamente isso. O diâmetro da barra 0,039 milímetros e a tensão normal, tensão força sobre área, só que a gente achou de maneira diferente, 85.280. Beleza? Ficou alguma dúvida? Certo? Eu vou finalizar aqui a gravação.